Então, a proposta inicial toda se baseia no retorno de todos os postos e graduações. Tá? Por que disso? Primeiramente, por uma observância da questão da carreira militar, que foi o que nos garantiu a simetria com as Forças Armadas e garantiu para nós a integralidade e a paridade na reforma que nós tivemos no ano passado. Então, essa questão da carreira, o ideal é que ela seja o mais semelhante, mais próxima do Exército. Hoje, nós somos a instituição do Brasil que mais difere, não só pela supressão de postos e graduações, mas pela forma como os nossos postos e graduações eles estão estruturados dentro da carreira nossa, de Estado. Outra coisa é a questão do aumento do tempo de serviço, considerando que agora os próximos que vão ingressar, ao invés de 25 e 30 anos, como nós tínhamos antes, vão ter que ficar 35 anos todos. Tu distribuir os 35 anos de serviço em apenas 4 promoções, acaba que a gente vai ter uma permanência muito longa em cada posto. Então, a ideia de se colocar promoções, né, no meio ao longo desse tempo, é exatamente a gente ter aquela perspectiva de eu trabalho um pouco, uma promoção, né, trabalho mais um pouco de tempo de serviço, outra promoção, não ter essa sensação que hoje muitos têm de estar com a carreira estagnada, de às vezes levar 20 anos de carreira, né, quase 70% da carreira no mesmo posto, né? Isso acaba sendo desestimulante e é uma coisa que a gente visa evitar. Então, essa questão de eu ter mais postos, mais graduações, ela possibilita essa promoção. A gente também tem a questão da perda das vantagens temporais, que foi substituída pelo subsídio na última reforma, e essa perda das vantagens temporais, principalmente ali para os soldados, ela acaba impactando, como o início da promoção, às vezes ela demora, para a grande maioria, ela demora muito tempo, então daqui a pouco voltar ali o cabo, o terceiro sargento, são promoções que a gente conseguiria dar num tempo menor, né, que esses praças conseguiriam ter num tempo menor de serviço, mantendo mais ou menos a perspectiva de quando sairia segundo, né? Ele só teria 2 promoções antes. A valorização profissional, uma maior fluidez e na ascensão na carreira, né? Porque mais postos a gente vai tendo uma escadinha, né? Então, ficaria mais fácil essa progressão dentro das turmas e dar uma segurada e aos poucos tu ir ascendendo na carreira. E a melhora dos proventos, né? Exatamente pelo meio da promoção para suprir a falta das vantagens temporais. A gente buscaria também uma padronização na nomenclatura dos quadros, que hoje o nosso acaba sendo um pouco distinto, e nacionalmente a ideia é padronizar. Hoje, para facilitar a linguagem, a gente vai trabalhar, basicamente, são 3 quadros para vocês conseguirem entender do plano de carreira, que isso foi uma questão que muitos apontaram dúvida, né? A gente vai ter o quadro, seria dos oficiais de carreira, por assim dizer, que é aquele que vai fazer o concurso público, ingressaria como cadete, né, com a conclusão do curso de formação, sai aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão-major, tenente-coronel e coronel. Seria a nossa carreira de oficiais bombeiros, né? A gente teria o quadro de praças, bombeiros, que ele iniciaria na graduação do soldado. Aí nós pela proposta, retorna o cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e o subtenente. E daí a proposta, que também está alinhada com o que hoje já acontece nos outros estados, e que a gente difere aqui, seria a criação do quadro de oficiais complementar. Esse quadro de oficiais complementar, ele seria suprido pelos praças da instituição, através de uma disputa por concurso público interno, né, onde poderiam disputar esse concurso, né, a partir da graduação de primeiro sargento, poderia já entrar na disputa 100% concurso, requisito nível superior, né, reconhecido pelo MEC externo à corporação, né, não contaria cursos internos.
Então, a ideia de carreira seria basicamente essa, que se pensou. O ingresso no quadro de oficiais, então, ele deixaria de se dar na graduação de capitão, como ela se dá hoje, né? E retornaria ao ingresso como segundo-tenente, ao molde do que acontece em 90% dos estados, né? Na verdade, é só o nosso estado que ingressa direto como capitão, né? Em todos os demais estados, o ingresso do oficial, mesmo nos estados que têm a supressão de alguns postos, ele ainda se dá na figura do aspirante segundo-tenente, o que varia o tempo que ele fica ali como aspirante em alguns estados, 6 meses, 1 ano, 2 anos, tá? Mas o ingresso, ele é esse. A justificativa desse retorno seria exatamente resgatar esse contato do oficial gestor, que vai ser o nosso futuro comandante-geral, nesse contato direto com a atividade fim, no comandamento do pelotão. Ele vai estar lá direto na tropa, né, em contato com a atividade fim, próximo das ocorrências que acontecem, dentro de um ambiente de baixa complexidade. Ele está iniciando a carreira dele, então a estrutura de um pelotão ela é menor do que o oficial ele já ingressar como capitão e chegar no comando de uma companhia, dentro de uma gestão maior da instituição, sem ter tanto esse contato com a atividade fim. Isso aí foi uma coisa que se perdeu, e cada vez mais com a necessidade que a gente tem em termos de administração pública, o oficial ele acaba se afastando da atividade fim. E isso carece o gestor lá na ponta, né, lá adiante. Porque essa experiência ela é fundamental, né? Eu vou estar tomando decisões que afetam toda a instituição, e o meu carro-chefe, o meu peixe, né? O peixe que a gente vende é a atividade externa. A gestão, ela faz parte, ela é importante para manter a instituição funcionando, mas eu tenho que saber qual é o meu produto, né? E hoje o nosso oficial, ele acabou que ele está muito afastado do produto que a gente vende, né? E o regresso do tenente, ele possibilitaria isso, em razão especificamente das funções que o tenente desempenha, né? Uma das outras justificativas também é a questão do ingresso. Hoje, o salário de ingresso de capitão, ele está um valor bem alto. Isso aí até para fins de negociação com o governo em termos de inclusão de novos oficiais, de novos gestores, isso aí pesa na hora da negociação, né? Eu vou fazer uma nova inclusão, mas quanto isso sai para a folha do Estado, né? E por quanto tempo ele já sai gastando isso? Pelo salário ser um pouco menor do tenente do que o capitão, a gente também conseguiria, em termos de negociação com o governo, facilita a abertura de novos contratos, de novos concursos, né, e o ingresso. O ingresso, então, nesse quadro de oficiais, depois de muita discussão, se conseguiu chegar mais ou menos no consenso que ainda assim o direito ele seria o curso mais adequado, né? Por N motivos, tá? O primeiro deles é a questão do nivelamento de conhecimento, porque quando a gente entra num curso de formação com conhecimentos muito distintos, áreas de conhecimentos distintos, na formação a gente basicamente teria que ensinar tudo que determinada área de conhecimento tem, né, atrás da sua graduação, para outra área de formação. Isso implicaria num aumento circunstancial do tempo do curso e no custo de formação. E hoje o direito, ele é o curso superior que melhor preenche as lacunas das atribuições que o oficial hoje de carreira tem, né? Em todas as funções que o oficial desempenha, ele tem a necessidade de algum nível de conhecimento jurídico. Então, isso aí, para o curso de formação, ele acabaria facilitando em termos de nivelamento. É possível outras áreas de conhecimento? Sim, mas provavelmente esse curso ia aumentar de 1 ano e meio, hoje que a gente tem previsão, 1 ano e meio, 2 anos, para 3 anos, 4 anos, que é o que se tinha antes com o CFO, quando a gente ingressava com o segundo grau. É como se fosse isso, porque daí se eu pego um formado em
em engenharia e um formado em direito, as áreas de conhecimento são tão distintas que eu não vou encontrar nada no currículo de formação de bacharelado deles que se cruze, né? Então, seria praticamente como se pegasse alguém do zero, tá? Peraí, que fechou aqui. Tá? Então, seria isso. E daí, como se supriria essa aspiração que a gente tem de alguns praças, né, de muitos praças de ascender o oficialato? Exatamente, ela vem com a criação do quadro complementar, né, e que, inclusive, ela possibilita que o praça ascenda ao oficialato de uma forma muito mais tranquila. Porque uma coisa é eu fazer um concurso interno e disputar com as pessoas que estão dentro da instituição que tem o nível superior. Outra coisa é eu abrir um concurso público em diversas áreas de conhecimento, né, e abrir essa disputa para o público geral. A gente teve no próprio concurso de soldado, nós temos soldados hoje que vieram de diversos cantos do país. Então, para atender essa aspiração, o quadro complementar, inclusive, ela atende melhor do que abrir o concurso público, porque nada garante que o nosso efetivo, que tenha outras áreas de conhecimento, consiga ter aprovação no concurso público, né? Então, ele acaba sendo uma expectativa mais rara. O quadro complementar, ele é algo mais palpável. A gente pensou também que é uma demanda assim que se ouviu já de muitos, a questão da diferença entre a forma como é feita a ascensão na carreira dos praças, da forma como é feita a ascensão na carreira para os oficiais. Pelo tamanho da pirâmide que a gente tem em termos de vaga, fazer um critério exatamente igual, ele acaba sendo um pouco difícil, né? Então, a gente pensou, né? Mas daí isso aí são tudo sugestões nossas, né? A gente pensou em algo que seria parecido com o que a gente tem hoje para os oficiais, para emprego nos praças, que seria o chamamento por antiguidade para a realização do nivelamento teórico, semelhante a um quadro de acesso. Mas como isso é funcional? O acesso ao curso é por antiguidade? Não, ele acaba não sendo por antiguidade. A ideia é merecimento ou talvez antiguidade e merecimento. Isso aí a gente teria que discutir mais internamente, talvez até colocar em votação, em termos de percentual, o que vale, o que não, o que é bom, o que não é bom, tá? Mas a ideia é fazer a ascensão, faz um quadro de acesso, digamos assim, vou abrir 50 vagas de segundo sargento, terceiro sargento, né? Vou chamar para fazer esse processo seletivo X vezes o número de vagas, que seria a antiguidade, né? Dentro das turmas. 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Isso aí a gente não chegou a analisar o quanto seria necessário para que a gente tivesse uma carreira fluida, onde a gente conseguisse garantir a ascensão e a promoção de forma mais continuada, visando evitar o trancamento do quadro e proporcionando que as pessoas consigam, né, ver uma perspectiva na carreira, né, conseguir, pelo menos ao longo da carreira, ter ali umas 3 promoções, 4 promoções. Hoje a gente conseguiu ter um soldado se aposentando soldado, né? Tu entrar para uma carreira onde tu não consegue sair do primeiro degrau não é uma carreira, né? Ela é um concurso estagnado, é como se não tivesse carreira. Então, a carreira ela tem que propiciar essa ascensão. Então, a ideia do quadro de acesso seria essa. A ideia também seria o ingresso com nível superior para o quadro de praças, né? Criando uma simetria do que acontece hoje nas instituições de segurança pública, né? Isso aí também acarretaria num nivelamento melhor intelectual do curso, também para o curso de formação, onde eu teria todos com nível superior. Hoje a gente tem alguns que estão com segundo grau e a gente já tem muitos alunos, soldados que ingressam já tendo curso superior em outras áreas. Então, dessa forma, a gente conseguiria também um nivelamento da turma. Isso aí facilita no desenvolvimento das matérias, das disciplinas ao longo do curso. E tu tem uma padronização melhor, assim, intelectual do efetivo que vai estar trabalhando. O que ocasionaria, provavelmente, uma redução na carga horária também dos cursos de habilitação pelo nivelamento intelectual.
O curso de habilitação para praças, então, a gente teria, de acordo com o que existe hoje nos outros estados, o CAS, que seria a ascensão de segundo sargento para primeiro sargento, e o CAP, que seria a ascensão do cabo ao terceiro sargento. Então, não existe curso para promoção a cabo e não existe curso para promoção a segundo sargento. Tem um curso, aí tem uma promoção sem curso, um curso, uma promoção sem curso, um curso, uma promoção sem curso. Então, seria mais ou menos essa dinâmica da carreira. O objetivo agora aqui é trazer um pouco mais o que atinge diretamente o efetivo que se encontra hoje. Porque é muito simples nós fazermos um plano de carreira, uma proposta de carreira, seja feito pela ABEG, seja feita pelo comando, seja feita pelo governo. É muito simples fazer uma proposta nova para quem está entrando. Aquele que está entrando vai seguir a regra atual. Então, o objetivo aqui é trazer como ficará, como será a transição para aqueles que estão na instituição hoje, tanto os novos quanto os mais antigos, praças e oficiais. Bom, então, basicamente, pessoal, como já foi falado aqui na abertura pelo Coronel Ederson e agora pela Major Cristiane, o objetivo da proposta é o alinhamento, com o PL 4363 a nível federal, que é o qual também nós viemos acompanhando junto com os parlamentares e outras entidades, e o que nos traz preocupação, e nós vimos recentemente, ano passado, na Lei 13.954, que fez o Sistema de Proteção Social, onde não houve transição. Ou seja, a maioria dos estados que tinham a promoção na reserva perderam da noite para o dia. As mulheres das corporações, tanto PM quanto Bombeiro Militar, tiveram, então, o seu aumento de serviço sem regra de transição quase que nenhuma. Embora teve uma transição ali muito pequena, comparado com a realidade que tinham antes, foi nada. Então, nós estamos olhando um cenário que, com a iminência da aprovação desse projeto federal, que está muito alinhado. E por que ele está alinhado? Porque a maioria do Brasil já segue esse padrão do Exército Brasileiro. Quem é que não segue esse padrão hoje? Como foi dito pela Major Cristiane, Rio Grande do Sul e Bahia. Sendo que o Rio Grande do Sul é o estado que mais se difere de todo o cenário nacional. Então, como ficaria uma transição, eu vou explanar aqui para os senhores, desde o início lá do soldado até, então, o último posto. Bom, para os atuais soldados, o que a Bergs propõe no esboço para a construção? Nós propomos que todos aqueles soldados estabilizados, eles sejam chamados para um curso de habilitação aos moldes que está sendo tratado no governo federal. Então, esse curso de habilitação, para aqueles que concluírem com êxito esse curso, eles serão promovidos a segundos sargentos e terceiros sargentos, dentro do número de vagas. Nesse curso de habilitação também irão participar os atuais terceiros sargentos. Então, os atuais terceiros sargentos, concluindo o curso de habilitação, com êxito, serão promovidos a segundos sargentos. Por que os estabilizados? Por uma questão constitucional, são os que podem, não têm a estabilidade dos 5 anos, os que podem fazer esse curso de habilitação. O que é esse curso de habilitação? Bom, esse curso de habilitação, basicamente, ele é o CTSP. Nós temos que ter muito claro, isso aí nós ouvimos muitas vezes, pessoal, o nosso pessoal, tanto mais novo quanto mais antigo, às vezes a gente não entende, por uma falta de conhecimento das nossas próprias legislações, o CTSP, ele não é concurso, ele é Curso Técnico de Segurança Pública. E lá na 10.992, a Lei de Carreira da Brigada Militar, diz o seguinte, que o chamamento para o curso de habilitação, CTSP, será regulado administrativamente pelo comando da instituição. Em momento algum diz que é concurso. O comando da brigada entendeu, até o momento, que deveria ser concurso. E cabe ao comando do Corpo de Bombeiros definir se é concurso ou não, para a inclusão nessa habilitação. Lembrando que lá na nossa lei de transição própria do Corpo de Bombeiros, a 15.008, diz que podemos aplicar as leis da brigada no que couber. Então, aqui como proposta, nós entendemos que cabe, para este momento exclusivo de transição, chamar todos os militares que têm estabilidade. Então, iriam para um curso de transição de sargentos, o antigo CTSP, nós chamaríamos os soldados estabilizados e os terceiros sargentos.
Então, hoje o cenário atual poderia haver a possibilidade da abertura de um CTSP para 80 vagas, onde essas 80 vagas, 40 seria por antiguidade e 40 por uma única prova, onde todos os soldados estabilizados teriam que concorrer a 40 vagas. São quase 1.000 soldados, vejam bem. Teriam que estudar, sabemos que muitos estão se dedicando, né, para estudar, só que a realidade que nós temos no Corpo de Bombeiros é que muitos colegas de um exame intelectual, de uma prova objetiva de 50 questões, muitos com 47 acertos não entraram. Então, nós podemos dizer que esse camarada não estudou, que esse camarada não é bom, que esse camarada não é dedicado, e muitos que estudaram, por algum empecilho naquele momento, não conseguiram chegar na prova. Eu cito o exemplo lá de Pelotas, de um ônibus que não conseguiu chegar a Porto Alegre para fazer a prova em determinada época. Então, veja bem, qual é a regra que nós estamos propondo? Aqueles que estão estudando para uma prova agora serão prejudicados? Não. Todos os soldados e terceiros sargentos serão chamados para o curso. Os mais antigos, por uma questão constitucional, 50%, serão promovidos a segundos sargentos. Então, vai ser os soldados mais antigos e os terceiros sargentos. Serão segundos sargentos, após o curso de habilitação com êxito. Os demais soldados, que vai pegar a turma de 98, 2003, 2004, né, e as turmas até 2012. Bom, esses soldados, o que eles já estão estudando hoje, que já estão se dedicando, eles vão colocar em prática no curso de habilitação. Ou seja, aquele que tiver melhor nota no curso, será promovido a segundo sargento. Aquele que não tiver uma nota tão boa quanto os demais, será promovido a terceiro sargento. Ou seja, então todos os soldados serão promovidos a segundo ou terceiro sargentos. E nós estamos falando da turma até 2012. Quem é que ficou para trás, né, nessa trajetória, nessa transição? Foi a turma lá de 2016, que ainda não tem estabilidade. O que vai ocorrer com essa turma de 2016? Bom, quando eles atingirem a estabilidade, né, no próximo ano, né, assim quando se criarem as vagas de 2021, por que 2022? Porque nós temos uma lei federal que diz que o Estado não pode criar cargos, não pode criar novas vagas. Então, a partir de 2022, todos esses soldados, né, que estão estabilizados, aqueles que não saíram sargentos, serão automaticamente promovidos a cabo. Ou seja, veja bem o que a ABEGS está propondo, né? Uma transição onde todos são promovidos. Hoje a realidade é a seguinte, nós temos soldados com 22 anos de carreira e que não têm mais direito à promoção na reserva. Neste modelo estamos propondo. Então, todos estabilizados serão segundos e terceiros sargentos, e os próximos a atingir a estabilidade serão promovidos a cabo. Acabamos com aquele modelo que foi criado de soldado a nível 3, 2 e 1, e estamos promovendo a soldado, cabo e terceiro e segundo sargento. Só para quem ainda não acompanhou a nossa realidade do subsídio, nós vamos partir de uma tabela salarial de um soldado de R$ 4.600 para um cargo de cabo, que é R$ 6.800, para depois terceiro sargento, que é R$ 7.200. Ou seja, o avanço temporal remuneratório que nós tínhamos e perdemos se dará com o avanço na carreira. Então, com o alinhamento federal, e essa proposição traz que o avanço na carreira te traga uma melhor remuneração. Então, esse é o objetivo. Bom, findado esse processo dos soldados e terceiros sargentos, que sairão segundos sargentos, o que nós propomos aos atuais segundos sargentos? Bom, os atuais segundos sargentos serão todos promovidos no ato da lei, dentro do número de vagas, porque o que está promovendo eles é a lei, o artigo da lei vai lá especificado que serão promovidos os atuais segundos sargentos ao cargo de primeiro sargento, a graduação de primeiro sargento. E aí, aqui cabe trazer um questionamento que várias vezes trouxeram para nós, que nós temos hoje duas realidades de segundos sargentos, que são os segundos sargentos mais novos, e alguns até muito novos, que por mérito conseguiram, e por consequência da administração abrir um curso bem no momento que fecharam o seu interstício,
ascenderam a esse cargo de segundo sargento, mas alguns que são veteranos que até já passaram os 30 anos de serviço. Bom, esses segundos sargentos mais antigos, eles tiveram garantido lá na Lei 13.954 a ascensão na reserva, né, ao posto superior, ao grau imediato superior, que hoje é o de primeiro-tenente. Então, como entidade representativa, nós não podemos propor um esboço, uma ideia de carreira que venha trazer prejuízo a esses militares. Então, o que nós propomos aqui é que esses militares, esses segundos sargentos, tanto os novos quanto os antigos, saiam primeiro sargento no ato da lei, da aprovação da lei. Se tivermos acordo entre associados, bombeiros militares, comando, levando isso ao governo, essa aprovação pode ser amanhã, depois de amanhã, pode ser o final do ano. Então, assim, esses segundos sargentos mais antigos, que completaram o seu intertício, o seu tempo de serviço de acordo com a lei federal, serão promovidos a primeiro e, ao solicitar a reserva remunerada, irão para a reserva como primeiro-tenente, que é o que eles almejam hoje. Mas se alguém pergunta, já que está voltando todos os pós-graduações, não corre o risco de ser promovido a subtenente, que seria o próximo grau posterior ao primeiro sargento? Não, não corre esse risco, porque eles serão promovidos a primeiro sargentos no ato da lei. Pode ser amanhã, pode ser dezembro de 2021. Os cargos de subtenente são criados somente, assim como os demais cargos, somente em 2022, porque a lei federal, ela diz que só pode criar cargos a partir de 2022. Então, sendo promovido agora, eles terão o direito de ir embora como primeiro-tenente. Aí alguém pode perguntar, mas a Bergs está incentivando que esses camaradas, que esses colegas vão embora? Não, a Bergs não está incentivando. Esses nobres colegas se dedicaram mais de 30 anos, né, em prol da sociedade, dando seu sangue, seu suor, ensinando os novos que hoje aí estão, né, auxiliando muitos oficiais na gestão e principalmente salvando vidas. Então, eles já cumpriram muito mais que o seu tempo. Então, eles poderão ir embora como primeiro-tenentes. Então, esse é o objetivo da Bergs. E os demais segundos sairão primeiros sargentos. O que nós trazemos de novidade para esses segundos sargentos novos? Voltando, então, a todos os pós-graduações, nós também voltamos os cursos obrigatórios, vejam bem, cursos obrigatórios pelo decreto 667, lá de 69. Isso é um detalhe interessante de frisarmos, mesmo com a supressão de postos, a lei federal que regula as Forças Armadas e, consequentemente, bombeiros e policiais militares, ela não diz que poderiam ser suprimidos cursos. Então, era obrigatório, desde então, o curso de formação de sargento, era obrigatório o curso de aperfeiçoamento de sargento, é obrigatório o curso de habilitação para entrar num quadro complementar, que a Bahia se manteve esses cursos. Embora a Bahia, a sua estrutura seja soldado, cabo, primeiro sargento e subtenente, ela manteve os cursos. E o único que não manteve esse curso, contrariando norma federal, é o estado do Rio Grande do Sul. Não manteve o curso para as praças, porque para a carreira dos oficiais, os cursos que é o CAA e o CEPGEP se mantêm. Então, vejam bem, os segundos sargentos novos, que sairão primeiros sargentos, esses não terão a obrigatoriedade de fazer o CAS, curso de aperfeiçoamento de sargento, porque o CTSP já concluído se equivaleria ao CAS. E traria como um plus, como um benefício, uma oportunidade esses novos segundos sargentos, que tanto os segundos quanto os primeiros sargentos hoje, que já possuem um intertício de 3 anos para fazer o CBA, todos esses segundos e primeiros sargentos poderiam fazer o curso de habilitação, que permitiria, então, que essas praças pudessem ingressar no quadro complementar através do posto de segundo-tenente, desde que tivesse, então, o requisito curso superior, em qualquer área de conhecimento, que depois, conversando com a gestão da instituição, pode ser definido provas de título, alguma coisa nesse sentido para o mérito. Mas, então, o mérito seria prova entre os sargentos e subtenentes para ascender no quadro complementar, como já ocorre no restante do Brasil, como já ocorre nas Forças Armadas. Isto não é invenção, e sim readequar o que sempre ocorreu no Brasil. Bom, a ascensão, então, aos postos do oficialato através do quadro complementar. Fazer uma reflexão para facilitar o entendimento.
Hoje, o atual modelo, pessoal, os primeiros sargentos, somente esses, após 3 anos de intertício, que são os atuais agora, que são os únicos que podem fazer um CBA, né, vão concorrer ao número de vagas, 50 por antiguidade, 50 por mérito, para sair primeiro-tenente e ali findar-se a carreira. Qual é o cenário hoje? Hoje o cenário se apronta o trancamento total dessa carreira, porque quem está habilitado a se tornar tenente, hoje primeiro-tenente, são jovens primeiros sargentos que têm de 15 a 10 anos para servir na instituição. Lembrando que o nosso tempo de serviço aumentou para 35. Então, o objetivo da nova proposta é que, na transição, aqueles que já têm um intertício de 3 anos, né, serão chamados, os primeiros sargentos, para o curso de habilitação, porque é isso que está na lei atual. Seria um curso de transição de tenentes. Esse curso de habilitação, né, 50% pela lei atual, os mais antigos seriam promovidos a primeiro-tenentes. Não traz prejuízo algum para esses primeiros sargentos. Eles têm garantidos, desde que concluído o curso com êxito, garantido que serão primeiro-tenentes. Os demais sargentos, os demais sargentos nessa transição, os primeiros sargentos, aqueles que tiverem melhor nota, a mesma regrinha lá para os sargentos dos soldados, aqueles que tiverem melhor nota serão promovidos a primeiro-tenentes. Aqueles que não tiverem uma nota tão boa serão promovidos a segundo-tenentes. Preenchendo as vagas de primeiro-tenentes e segundo-tenentes, os demais sargentos serão promovidos a subtenentes. E já estarão habilitados, porque concluíram o curso com êxito, como já ocorre nas Forças Armadas, a seguir a promoção quando tiver essas vagas. E futuramente, os outros segundos sargentos novos que saíram primeiro sargento, ou que ainda são segundos sargentos do antigo CTSP, poderão fazer o processo seletivo interno para também aceder ao quadro complementar. E esse quadro complementar, como foi dito pela Major Cristiane e ao modelo dos demais estados, ele visa, então, dar subsídios de apoio ao quadro principal, que é o quadro dos oficiais de carreira que ingressarão, né, com bacharelado em Direito. Nesse quadro complementar, o que nós estamos debatendo? Se ele vai ascender somente até capitão, que alguns estados ocorrem, se vai ascender até major, tenente-coronel ou coronel, que também ocorre em outros estados. A maioria dos estados vai até major. Alguns outros estados vai até coronel e tenente-coronel. Claro que isso não é um impeditivo para a lei federal, porque se a lei federal disser que vai até major, basta a nossa legislação estar aprovada e suprimir, então, o cargo de coronel e tenente-coronel, migrando essas vagas, né, para os quadros abaixo, ou então para um outro quadro. Isso é muito tranquilo. O que será mais complexo de fazer é hoje definir que irá somente até capitão e a lei federal dizer que vai até major, até tenente-coronel ou coronel. Então, é mais fácil hoje propor, com objetivo, com justificativa técnica, esses cargos, e se tiver que ser cortado, assim será por norma federal. Acreditamos que venha a se manter até o posto de major, mas como existe essa realidade, vamos propor o que é real, o que é possível e, principalmente, o que é legal. Porque se nós não estivéssemos aqui no campo da legalidade, nós não estaríamos fazendo esse debate. Então, pessoal, ninguém sairia prejudicado. Tá, e os atuais primeiros tenentes, que é uma grande demanda dos tenentes, que são oficiais, embora no estado do Rio Grande do Sul, o primeiro tenente, ele acaba atuando em algumas áreas não tão específicas de oficiais como ocorre em outros estados, mas são oficiais, né? A norma federal das Forças Armadas não mudou, e nós somos forças auxiliares do Exército Brasileiro. Bom, esses primeiros tenentes seriam promovidos a capitão desde que tivessem curso superior reconhecido pelo MEC. Qualquer área. Por que eu friso qualquer área? Isso é importante, pessoal. Não cabe à associação, não cabe respeitosamente à instituição Corpo de Bombeiros, não cabe respeitosamente ao governo do Estado dizer quais são os cursos reconhecidos pelo MEC. O Ministério da Educação já reconhece esses cursos, dividindo eles em 3 modalidades de nível superior, que são os cursos em bacharelado, os cursos em licenciatura e os cursos em tecnologia. São 3 modalidades reconhecidas pelo MEC. Então, nós propomos que o tenente com um curso superior
nessas 3 modalidades, possa sair capitão. Tá, mas de que forma ele sairá capitão? E por que estão pedindo curso superior? Antigamente não precisava curso superior para o oficial ascender. Pessoal, o que ocorreu no passado ocorreu. Teve seus méritos, teve seus prejuízos, teve suas discussões. Vamos agora focar no presente e nas leis atuais. A lei atual diz o seguinte, que para ser capitão é necessário curso superior. Então, dificilmente vai passar pela Procuradoria-Geral do Estado, da PGE, que um tenente se torne capitão sem nível superior. Então, por isso essa exigência. Tá, mas de que forma seria a ascensão? Bom, pela Constituição é previsto mérito e antiguidade. Antiguidade e mérito. Nós não vamos poder mudar isso. Promoções sempre serão por antiguidade e mérito. O que pode ser discutido? A proporção. Se é 70-30, se é 30-70, se é 50-50. Anteriormente, a nossa legislação dizia que era 70 por antiguidade e 30 por mérito. Depois se mudou recentemente, em 2018, meio a meio, 1 por 1, 50%, 50%, ao qual nós entendemos como associação que é o mais justo. É o mais justo, não traz prejuízo para os veteranos que se dedicaram e nem prejuízo para os mais novos. O difícil de toda a transição é no meio de um jogo, no meio de uma transição de carreira, daqui a pouco mudar para 70-30, ser 70 por mérito e 30 por antiguidade. Ou voltar 70 por antiguidade e 30 por mérito. Eu acho que o meio a meio, ele é justificado. Então, seriam 50% dos atuais tenentes sairiam capitão por antiguidade e os outros 50% por mérito. Aí vem a seguinte pergunta. Qual seria o mérito a ser definido para o tenente se tornar capitão? Além do curso superior, nós entendemos que a melhor forma de mérito seria, isso é uma proposição, é um debate, é uma discussão, uma sugestão, que a melhor forma de mérito para o tenente ser capitão seria a nota ao qual ele tirou no antigo curso de tenentes, no antigo CBA, porque foi ali que ele se dedicou todo o seu conhecimento, foi ali que em muitos momentos ele ficou longe da sua família, foi ali que em muitos momentos, quando ele foi convidado para fazer uma festa com os colegas à noite, ele ficou se dedicando numa sala de aula estudando, foi ali que em muitos momentos, ele mesmo num plantão de hora, ele estava lá estudando, foi ali que em muitos momentos ele ficou até à tarde se dedicando, foi ali que ele buscou o seu mérito, a sua nota. Então, nós entendemos que a melhor forma de mérito, tanto lá para o soldado que vai sair sargento, quanto para o tenente que vai sair capitão, é a nota do curso. É o que entendemos. Podem alguns outros associados à instituição achar que o melhor mérito é um novo certame, um novo concurso entre tenentes para se tornar capitão? Pode-se assim entender, pode os próprios tenentes entenderem que é o melhor, embora nós, novamente, no estado do Rio Grande do Sul, estaríamos fazendo algo diferente do Brasil, que seria a prova de tenente para se tornar capitão. Então, seria um mérito diferenciado. Então, a nossa proposição seria essa. O mérito seria a dedicação que o colega teve, tanto lá como praça, quanto oficial, na dedicação do curso de habilitação. Então, esses capitães, esses tenentes se tornaram capitães, e assim seguiriam a carreira proposta a partir de major, tenente-coronel ou coronel, ou o que determinar a lei federal, que está aí eminentemente próxima de ser aprovado em dezembro, porque o cenário que nós estamos acompanhando no Congresso é para isso, no pior das hipóteses, ano que vem. Então, essa seria a proposição para esses oficiais do quadro complementar. Trazendo aqui, pessoal, alguns perguntaram também, e a gente está recebendo aqui questionamentos, depois nós vamos responder na medida do possível. Tá, mas por que proporam cargos temporários? A Major Cristiane também não tocou muito no assunto, e eu digo por que ela também não tocou no assunto, porque a legislação de soldado temporário, ela já existe no Rio Grande do Sul para a Brigada Militar desde 2003 e para o Corpo de Bombeiros específica desde 2018. E agora, com o advento da Lei Federal 13954 de 2019, já está definido que as corporações, tanto PM quanto bombeiro, poderão ter, então, temporários na sua instituição, podendo até ser 50% do seu efetivo de carreira. A Bergs, pensando nisso, ela propôs, então, que o soldado, que já existe hoje, ele seja temporário, seguindo os parâmetros federal, que seriam até 8 anos para atuar em áreas específicas.
E os oficiais temporários, a lei estadual hoje prevê que possa ingressar como primeiro-tenente. Então, nós sugerimos uma alteração desse oficial temporário, que ele ingresse não como primeiro-tenente, mas sim como segundo-tenente, porque nós não entendemos justificável alguém que seja temporário entrar num posto acima daquele militar que é de carreira, que, como nós já falamos, se dedicou muito tempo através da sua efetiva atuação e dos cursos que realizou na instituição. Então, a única alteração seria a lei estadual, né, o oficial temporário entrar como segundo-tenente. Em que área ele ingressaria? Porque se nós temos um quadro de carreira principal, bacharelado em Direito, e um quadro complementar em áreas específicas, para que serve, então, o segundo-tenente oficial temporário? Bom, esse camarada, que não ocupa nenhuma vaga do quadro de carreira, ele não ocupa essas vagas, ele não traz prejuízo para quem está na carreira, ele seria contratado pelo seu tempo determinado, de 4 anos até 8 anos, se assim for entender, renováveis, né, para aquelas áreas que a instituição entenda de extrema necessidade para o desenvolvimento da atividade meio, da atividade ao qual a instituição não teria sido contemplada pelos militares de carreira. Aí vamos dar um exemplo bem fictício aqui. De repente, a instituição Corpo de Bombeiros, lá em 2035, precisa de um físico nuclear. Não tem ninguém na instituição com esse curso. Bom, então se abre, né, a possibilidade de um certame para que um oficial temporário entre nessa área. Ah, mas já tem na instituição. Então não precisa abrir um certame para essa área. Então esse é o objetivo. Apenas alterar a lei que já é existente e, se for necessário, complementar com aquilo que a instituição não tem. Salientando que nós não temos dúvida nenhuma que o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, ele tem o seu maior bem, que são as pessoas, tanto as praças como os oficiais, que já demonstraram muitas vezes, né, que hoje estão numa fase de crescimento institucional, graças a esse nível intelectual desses homens e mulheres. Então, pessoal, basicamente, a nossa transição seria dessa forma. Todos os soldados estabilizados iriam para o curso de habilitação, seriam promovidos a terceiros e segundos sargentos. Todos os segundos sargentos seriam promovidos. Aqueles que conseguiram os seus requisitos anteriores à lei federal vão embora como primeiro-tenente, se assim desejarem, né? Os demais vão para o curso de transição de tenentes, saem promovidos primeiros tenentes, segundo tenentes, e aqueles que não estiverem dentro das vagas já saem subtenentes. Então, essa seria a proposta principal da nossa transição. Estamos recebendo várias perguntas. Eu só quero aqui fazer uma relação que algumas pessoas fazem. Ah, por que a Abergs não segue o modelo da brigada que está sendo debatido de forma muito, vamos dizer assim, legalista, razoável, respeitosa pelas entidades que representam os policiais militares, ao qual a Abergs, em momento algum, através de seus coordenadores, vai dar alguma sugestão, algum palpite sobre o que eles estão definindo para a carreira deles. Até porque a nossa lei 15.008 deixou claro que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado, lá no seu artigo 18, deve ter a sua carreira própria. Assim como o Exército, Marinha, Aeronáutica são forças militares, eles têm suas carreiras distintas, as suas carreiras próprias, e são militares. Nós não vemos, em momento algum, um almirante dizer a um brigadeiro como deve ser a carreira da aeronáutica. E, da mesma forma, um general dizer a um brigadeiro como deve ser a carreira da aeronáutica. Então, assim, pessoal, nós estamos torcendo para que a brigada consiga êxito nos seus debates, na sua trajetória. Mas e por que não pode ser a mesma da brigada? Porque são realidades distintas, são quadros menores. Hoje, a carreira do Corpo de Bombeiros já não é igual à da brigada. Porque na nossa lei de fixação de efetivo e lá na nossa LOB, não existe a fixação de terceiro sargento, que ainda existe na brigada, em extinção, que está se tentando manter, e no Corpo de Bombeiros não existe na atual lei. Já se demonstra que são leis diferentes. Então, no Corpo de Bombeiros, o soldado de 2012, o soldado que tem mais de 8 anos de serviço, ele será, nesta transição, após aprovada a lei, terceiro ou segundo sargento. E o soldado que atingirá a estabilidade a partir do ano que vem, que é a turma de 2016, sendo criadas vagas em 22, automaticamente sairão cabos.
Mas é melhor pular de soldado para terceiro sargento ou soldado para segundo sargento? Lógico que é melhor. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida. O que nós estamos preocupados, pessoal, é como numa grande ocorrência. Quando nós entramos numa ocorrência, nós ficamos de olho no bombeiro, nosso colega, que está do nosso lado, e na vítima que nós estamos atendendo. Aqui nós não podemos ficar de olho somente naquele que vai acender. Nós temos que olhar aquele colega que vai ficar para trás. E aquele colega que não pode ser segundo sargento hoje, o que vai ser dele? Vamos deixar que esse colega, como uma vítima, fique 22 anos soldado? Não, nós estamos propondo que ele possa ascender a cabo e a terceiro sargento. Essa é a realidade que nós estamos propondo. Da mesma forma, lá no topo da carreira das praças. Aquele primeiro sargento que está vendo à sua frente um quadro de primeiro-tenentes num CBA trancado, porque os próximos tenentes terão de 10 a 15 anos para servir como primeiro-tenentes, será que é justo, será que é correto para a instituição e para esse servidor que ele fique 10, 15 anos como primeiro-sargento? Será que não é melhor que se possibilite que esse primeiro-sargento saia subtenente, abrindo vagas de primeiro-sargento e, consequentemente, vaga de segundo-sargentos? Então, esse é o objetivo. Em 35 anos, né, nós criarmos, voltarmos os demais cargos para ter a possibilidade de ascensão.